para mim uma licença, assim. Como se eu estivesse recebendo uma licença para ser muito livre. É um momento de muita alegria quando eu vejo que essa parte do meu olho está ficando branca. O palhaço é um estado de ser, né, de estar. Então eu poderia acessar esse estado sem maquiagem. A maquiagem e o nariz, eu ainda sinto maiores possibilidades com elas, né? A pequena máscara, né? Ela ainda me oferece mais liberdade do que quando eu faço palhaço de cara limpa. A palhaça, ela veio para mim num momento assim, eu tava trabalhando mais com circo, mais com acrobacia, menos com teatro. E aí comecei a fazer arte de rua, bastante comicidade. Eu falei, bom, acho que eu vou estudar palhaço. E a coisa que eu descobri, assim, de mais precioso nessa escola de palhaço, que é Slipa o nome, é que o palhaço, ele é agente antes das nossas asas serem cortadas. Quando a gente é potência pura e espontaneidade, quando o nosso fluxo expressivo ainda não foi podado, né? Ainda não foi limitado, né? Então o palhaço foi um grande encontro para mim, assim, de um lugar de livre expressão mesmo. Eu trabalho com um roteiro fechado, né? Ainda que eu trabalhe na rua e que a arte de rua tenha uma coisa mais aberta, onde as pessoas oferecem coisas e a gente joga com isso, a gente tem que estar aberto, né? Para o que aparece, porque é a rua, né? É muito democrático. Então, a gente tem que ter uma abertura, mas o espetáculo tem um roteiro. Eu sempre trabalhei assim, início, meio, fim, né? Eu sei por onde eu vou. Eu sei por onde eu vou transitar e onde eu vou acabar, né? Onde eu quero chegar. Lá, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, porque eu pensei isso também, né? Um outro tipo de relacionamento que eu vou estabelecer, né? Essas pessoas não estão parando na minha roda para me ver, né? Pelo contrário, eu tô vindo no lugar delas. Eu queria experimentar isso também, assim, eu chegar no território delas, né? E me adaptar à vibração delas, né, ao que elas ofereceriam para mim. Eu não tinha ideia, na verdade, do que ia ver, porque eu nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho assim. Eu gostaria de estabelecer uma relação com eles a partir da minha experiência. Então, eu não queria muito intermediário. E aí, quando eu entrei lá, eu me arrumei, peguei minha mala, e aí eu comecei a descer aquelas escadas, né? E aí é engraçado, porque depois dali que eu desci as escadas, eu não lembro exatamente de tudo, assim, porque foi uma série de acontecimentos, né? De encontros, assim, né? A primeira imagem que eu vi depois que eu desci as escadas, né? Que eu botei o nariz e desci as escadas, eu vi dois olhos, assim, grandes, assim, me olhando. E não era estranhamento. Na verdade, eu poderia dizer que ele estava me reconhecendo, né? Que depois eu vim saber que era o Igor, né? Ele ficou me olhando e a gente se olhou e ali eu já comecei a estabelecer uma comunicação. Consegui uma dupla para trabalhar, assim. Foi muito lindo, porque eu trabalho sozinha, né? Eu sou uma palhaça que trabalha sozinha. Então, na rua, no trem, teatro, enfim. Ele colou comigo, tudo que eu propunha ele fazia. Eu comecei a nomear ele como meu assistente, porque para mim era ótimo ter alguém me ajudando, me dando jogo também, me dando elemento. Ele me surpreendeu muito, porque eu equilibrava a flor da mão, eu dava para ele, ele equilibrava a flor na mão.
eu dançava, ele dançava, e não sei o quê. Então, ele, assim, absolutamente tudo que eu propus, ele fez comigo, e ele propôs milhões de outras coisas. Ce serait dommage de se dire adieu sur une valse, les yeux dans les yeux, au bal, musette qu'on trouve qu'à Paris, où nos gambettes s'en mêlent sans un prix. Faudrait tourner. Quando eu trabalho na rua, quando eu trabalho, né, existe uma dureza, né? As pessoas, a nossa sociedade, ela tá endurecida, né? A gente precisa se proteger, a gente tem medo. A nossa cidade, então, ela interfere nas nossas emoções de uma maneira muito violenta. Enquanto palhaça, eu sinto que meu trabalho é de afetar o outro. E afetar o outro não é uma tarefa simples. E lá eu encontrei um campo aberto, sabe? O Igor, as outras crianças. É como se a sensibilidade delas estivesse à disposição. Foi simples. Eu acho que isso que me fez chorar naquele momento, porque eu falei, nossa, já aconteceu, né? Eu tava um pouco, como vai ser? Não sei, será que eu vou conseguir acessar eles? E assim, na verdade, eles me acessam, né? Acessam o palhaço com uma liberdade que me economiza, assim, de ai, vem cá, eu vou trabalhar para afetar você. Essa sensação que eu tenho, assim, no palhaço também me trouxe para o exercício da presença, né? De estar presente e de perceber a presença do outro. Porque eu sou muito chorona. E aí uma mestra botou uma olheira na minha maquiagem, como se tivesse borrado. Tenha muito a ver com o exercício do palhaço, que é de você perceber o outro e dar pequenos passos que façam com que você se conecte na vibração que o outro oferece, né? Que é diferente de eu vir aqui e eu chego com essa energia e vocês vão me aceitar. Não, peraí, eu vou chegar, eu vou avaliar que espaço é esse, que vibração que está rolando, que está circulando aqui, como que essas pessoas se comunicam, porque eu tenho meu código de comunicação, mas qual é o código das outras pessoas, né? Como que eu chego num lugar e consigo me comunicar com alguém que não fala como eu falo, mas que fala também, né? Que também tem a sua linguagem. Então, é um egoísmo da minha parte eu pensar que essas pessoas não me entendem. Eu tenho possibilidade de fazer o exercício de entender elas, dentro do código que elas encontraram para se comunicar nesse mundo do jeito que ele é padronizado. Então, eu acho que foi um pouco isso, assim. No palhaço a gente trabalha muito a percepção. Os grandes mestres dizem que as nossas roupas são escudos e vestimentas para a guerra. Essa guerra dos afetos, né? E para o campo de batalha para afetar o outro, que os nossos nomes devem ser nomes de guerra. Você tem que se sentir forte e potente com o seu nome. O nariz é a última porta, assim, que a gente abre e aí entra. E aí depois dele, ninguém mais exerce nenhum tipo de ordem sobre mim. Eu já tô com o pé lá, né? Já subi todas as escadas, já tô aqui começando a pipocar. Tá, licença, tá?
é a minha dupla. Eu trabalho com ela, né? A gente se gosta muito, né? Falou com a moça. De verdade, eu falo, ué, você tá vendo? Tá vendo? É a vontade de sair por aí agindo, entendeu? O pensar fica prejudicado. Eu sabia que eu poderia ter mais propostas do que comumente eu tenho num espetáculo. Isso eu já previa, de alguma forma. Mas quando eu digo proposta, eu estou dizendo proposta mesmo, porque se eu estou atuando e alguém me oferece qualquer coisa, uma fala, uma frase, uma intervenção... O Igor tá queimando meu show, entendeu? Porque ele já aprendeu o que eu faço, agora não tem mais nada pra eu fazer. Eu encaro isso como uma proposta. Eu comecei a intervenção e alguém falou, não, para, não sei o quê. Eles começaram a pegar as minhas coisas, pegar os meus objetos, e então houve uma tentativa de colocar um limite ali que eu não queria. E aí eu tentei fazer com que eles entendessem que era aquilo que era para acontecer. Era para eles pegarem as minhas coisas, era para eles se divertir com aquilo, era para eles entrar dentro desse mundo junto comigo, né? Ele é o meu ajudante Igor. A gente não combinou tudinho. Isso. Vamos lá. Isso aí, Igor. Igor é ótimo. O Igor vai ficar fazendo melhor que eu aqui do lado, tá? Pra vocês se distraírem. Não tem problema não, não tem problema. Que assim a gente se adapta. Atenção! Olha só, tô forte. O que aconteceu ali? Eu me senti acompanhado o tempo inteiro, sem nenhum tipo de avaliação. E ali eu estava apenas exercendo a arte no que ela é na sua função principal, né? De se expressar, de liberdade de expressão. Então,
eu podia me expressar da forma como eu queria, eles podiam se expressar da forma como eles queriam, e juntos a gente estava se expressando apenas, né? Não passava pelo lugar da apresentação artística, passava pelo lugar da vivência artística. A gente estava tendo uma vivência juntos. Em algum momento, eu acho que eu realmente me afastei da posição da artista que estava ali e comecei a jogar com tudo que acontecia, né? Que era muita coisa, assim, tanto que eu nem lembro tudo. Quando eu vejo o vídeo, eu vejo que eles faziam um movimento e eu repetia o movimento deles. Então, talvez eles entenderam que tinha um ser ali que estava se comunicando pela linguagem deles, né? Eu acho. Porque eu vejo que eu fico sempre esperando eles me darem. Aí quando eles dão, eu repito. Aí teve um momento que eu vi alguém que me viu e se escondeu. E aí eu automaticamente me escondi também. E quando eu me escondi, ela me olhou. Ela falou, nossa, alguém está se escondendo igual eu. Então, se eu puder, se tem alguma lógica que eu encontro, tá por aí. Que eu fiz o exercício de me comunicar pelos gestos deles, pela linguagem que eles me ofereciam, né? O menino que pegou a clave, primeiro ele não me olhava, eu vi que ele estava ali. Eu estava fazendo show e eu estava vendo ele andando por ali, assim. Aí ele vinha, saía, não sei o que, pegou a clave. Aí eu pensei, bom, objeto, tem criança que se relaciona mais com objeto mesmo. Pegou a clave, ficou ali. E passou um tempo, ele já estava me olhando no olho. Então ele pegou uma ferramenta minha. Enfim, acho é difícil pra mim, porque eu na hora eu só fiz, né? Eu vou me conectar com eles, dentro da possibilidade deles. E não dentro da minha. Não querer que eles entendam o que eu tô fazendo, que eles vejam o que eu tô fazendo, que eles sentem para ver. Não, eu quero chegar aí nesse micromundo, né? De cada um, na sua diversidade, né? E de repente eu tô fazendo exatamente a minha prática artística sem essa cobrança minha mesma. Foi muito livre, foi um exercício de liberdade. Às vezes eu penso que a arte tem uma permissão, sabe, para esse exercício, assim, porque às vezes a gente é tanta coisa, né, a gente é tanto que a gente se fecha mesmo para não ser muito, né, para não sobrar, né. Eu já me senti assim em algum momento, né, como se tudo que existe aqui dentro não coubesse, e aí a arte vem como uma ferramenta que eu tenho, olha, isso tudo que você tem, você pode usar aqui, né? Então, pode ser que eles tenham se sentido convidados a isso também. O Igor, um talento artístico, certamente, assim, ele tem como desenvolver isso, porque pode ver, cara, no vídeo ele joga comigo como um parceiro consciente,
Ele vê o que eu proponho, ele faz igual, eu posiciono ele na cena, ele se posiciona, eu jogo o papel nele, ele ri, como ele sabe que é pra... Ele tava completamente presente, como muito palhaço não é, viu? E você vê que ele falou muito ali, né? Tipo, sem falar, ele tava falando muito, né? Assim, com o olho, com o corpo, e ele entendia. E isso pra mim foi muito legal, porque eu não precisava falar nada pra ele. A gente se olhava e a gente dançava junto, né? Uma dupla mesmo, ele foi minha dupla. Quem olha o vídeo acha que eu fui em dupla trabalhar, né? Achei a dupla lá. O Igor vai fugir com o circo, né, Igor? Eu não lembrava de tudo que tinha acontecido, e vendo eu posso lembrar e ver quanto foi devastador pra mim, né? Então, é muito... Eu fico muito feliz, assim, de ter feito o trabalho. Isso possa servir de fagulha para alguma transformação. Porque se eu escolhi essa profissão para minha vida, se eu escolhi trabalhar com a ferramenta da arte, é unicamente porque eu acredito na transformação do mundo.